Boa noite, boa noite. Então, hoje uma live especial, uma live com a Mariana Kawai, ortopedista, triatleta, ultramaratonista aquática, onde a gente vai conversar então um pouquinho mais sobre longevidade dentro do esporte e a experiência dela como profissional. Então, rapidinho aí, boa noite, boa noite. Vamos entrando, galera. Confere para mim aí como é que tá o som. Hoje então uma live muito especial, como eu já falei, uma live hoje com uma super convidada, né? Já entrou aí, né, Mariana? Uma live especial para a gente conversar um pouquinho aí sobre, né, longevidade dentro do esporte, para a gente conversar então um pouquinho mais sobre a Mariana aí como atleta também, como ortopedista. Um bate-papo legal aí, um pouquinho diferente hoje do tradicional, né, que são os temas aí voltados para a área do profissional, né? Então, hoje é menos técnico, um bate-papo onde a gente consiga estar agregando muito conteúdo aí. Então, vamos entrando aí. Oi, Edu, tudo bom? Obrigado pela participação. Ruzik, manda um abraço pro Ruzik aí, Cirilo. Bavaresco, obrigado pela carona. Vamos entrando aí, galera. Vamos entrando lá. Vamos chegando, vamos ficando à vontade. Convida os amigos aí também. Pega o aviãozinho do cantinho aqui e compartilha para mais amigos, para a gente dar já início à nossa live. Então, lembrando que hoje o bate-papo é legal. Então, o bate-papo junto com a Mariana. Para a gente conversar aí um pouquinho mais então dessas experiências de vida, experiência de treinamento, né? A Mariana que já foi atleta, já teve várias passagens, né? Então vai comentar um pouquinho mais, vai se apresentar aqui. Então, para que a gente possa agregar mais conteúdo aí com essa experiência. Legal, galera. Vou convidar então a Mariana para chegar aqui. Vamos lá. Vamos ver se deu certo. O som tá tudo beleza. Manda um convite aí de novo, Mari. Ah, Vídeos, estação. Vamos ver se deu certinho. Aí, boa noite, Mari. Tudo Boa bem? noite. Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vinda Obrigada. a esse bate-papo especial aí, a noite especial hoje. Muito obrigado, né, por ter aceito o convite aí, conversar um pouquinho mais, mais do que a gente já conversa, né, no nosso dia a dia, nossas trocas de experiência, né? Então, Eu que agradeço o convite. muito legal, obrigado. E, né, muitos aqui, claro, são conhecidos seus, né, conhecidos meus, mas eu acho que vale a pena a gente frisar aí mais uma vez a tua, a tua apresentação aí, tanto como profissional e como atleta. Por favor, fica à vontade. Vamos lá, então. Muita gente aqui que me conhece, mas para quem não conhece, eu sou a Mariana Kawai, 44 anos, quase 45. Sou médica ortopedista, traumatologista, tenho também pós-graduação em medicina esportiva, em medicina integrativa, em medicina chinesa tradicional e acupuntura. Fui atleta profissional da natação e piscinas, fiz parte da seleção paulista e da seleção brasileira em algumas competições aí até meus 22 anos. E me embrenhei no mundo do triatlo e nos últimos anos nas ultramaratonas aquáticas, né? Ou seja, mais que 10 quilômetros sempre nadados nas águas abertas, né?
Muito legal, né, Mário? Então, assim, até esses volumes de treinamento, né, que você acabou adquirindo, né, tendo que adquirir aí pela, por esse estilo, né, de prova, né, dessa ultramaratona aí, é onde a gente acabou se conhecendo, né, Mário? É onde você acabou chegando. Conta um pouquinho para nós aí como foi essa chegada até aqui. Eu vinha de uma lesão no joelho, né? Uma ruptura de ligamento cruzado anterior que começou toda a minha saga, né, de dor e de alterações biomecânicas aí, que me faziam sempre matutar em busca de algum profissional que me ajudasse a reconhecer esses padrões, né, anormais, que me ajudasse com a recuperação. Posteriormente, principalmente quando eu entrei no mundo do triatlon, sempre uma dificuldade muito grande para correr, né? Por conta da sequela do joelho, por conta de um padrão anômalo desenvolvido, principalmente por fraqueza no quadril, né? E depois, posteriormente, uma lesão no ombro esquerdo, que hoje a gente sabe que tudo foi consequência, né? Foi um caminho que começou lá de trás, não existiu um tratamento adequado, não existiu um olhar de alguém que tivesse esse cuidado, né, com a biomecânica, com como eu executava os movimentos nos treinos, como eu podia fazer para me recuperar. E quando eu me mudei para Cascavel, isso há 9 anos, eu já vinha com uma ideia de procurar um profissional que me ajudasse com isso. Eu enxergava que com a idade, tudo o que era anormal se acentuava, né? Com os vícios, com o modo como você se sente, o modo como você executa os movimentos, o modo como você faz os treinos, sempre com dor, sempre poupando uma articulação, poupando um músculo, né? E alguém me deu a dica de que o Emílio poderia me ajudar, né? E na época eu já vinha caminhando com o foco nas ultramaratonas aquáticas, com treinos consideráveis, com basicamente 50, 60 quilômetros por semana, né? Com muita dor, à base de muita dipirona, à base de muito anti-inflamatório. E foi aí que eu conheci o Emílio que me ajudou, né, Emília, me levantar do túmulo. Eu falava que eu já estava no fundo do buraco. Pegando um resumo aí, né, a frase é: um dia o corpo cobra, né? Então, um dia a conta vem, né? Então, é realmente o que você falou. São pequenos detalhes que são repetidos a longo prazo e que, como o nosso corpo ele é totalmente adaptável, ele suporta, só que chega um momento, né, ao longo dos anos, e a gente vê isso no dia a dia, né? Então, eu que estou, né, correndo na rua aí diariamente, fazendo meus treinos, você vê pessoas correndo torto, você vê pessoas, né, com ajustes compensatórios e que hoje estão correndo. Só que é o ponto que você chegou àquele momento, né? Um dia o corpo cobrou, né? E essa cobrança ela acaba vindo aí com muita dor, né? E inflamação e deixando com que você não consiga realizar a atividade, né? Então, um dia o corpo cobra, né? Então, esse eu acho que é o grande detalhe, né? Pessoas que treinam com volumes menores, pessoas que treinam, às vezes, sem especificidade, o corpo suporta até certo ponto, né? E eles acreditam que está tudo certo, né? Só que quando se aumenta o volume, coloca uma intensidade maior, pega uma semana mais intensa, é aí que o corpo, né, acaba reclamando. Então, é muito legal essa parte, né? Achei que valia a pena aí complementar. Eu sempre falo para os meus pacientes que a gente nunca nasce perfeito, né? E a verdade é que a gente sempre desenvolve algum padrão biomecânico que não é normal.
e ele se acentua com o passar dos anos, né? Então, eu sempre converso muito com eles que mais importante do que a gente fazer uma atividade física é a gente estar fazendo uma atividade física, mesmo que não seja atleta, estar fazendo uma atividade física com alguém que tenha um olhar especial, né? Que é o olhar de não passar um treino receita de bolo, né? Não passar um treino que seja o que ele passa para todos os pacientes, né? Todos os clientes. É preciso essa visão individualizada e que valoriza esses pequenos detalhes, né? Então, eu digo, tanto no esporte, fora do esporte, o esporte profissional, o esporte amador, ele exige um olhar dedicado do profissional, né? Que tenha bagagem, que tenha estudo, para que ele consiga ajudar o seu cliente, né? Sim, até a ideia do treinamento personalizado, né, quando surgiu isso, é, é porque as aulas, elas são feitas em grupo, todas as pessoas deveriam suportar fazer todos os exercícios, e aquelas que têm dificuldade e não acompanham o grupo, elas são retiradas do grupo para se treinar essas especificidades que geram maior dificuldades, para depois se reintegrá-las ao grupo. Né? Então, é bem interessante assim, essa questão do personalizado. Que quando você está treinando num grupo, se você acompanha o grupo, até que você está bem. Né? Então, o individualismo, ele vem aonde? Aonde a gente tem que fazer as correções técnicas. Né? Então, se você tem que passar treinos a grosso modo e de maneira aleatória, o resultado também vai ser aleatório. Né? Aleatório. Então, assim, até aqui, né, como você já viu várias vezes, né, quando está muito compensado, você é mais retirada, né? Você fica mais retirada, você vai fazer alguns ajustes específicos e tudo mais. A hora que entrou na linha do trem de novo, vai fazer exercício, né? Como todo mundo, né? Então, acho que o problema é que está faltando esse individual para melhorar as compensações, né? Então, tem muitas pessoas acompanhando o grupo aos trancos e barrancos, né? E é aí Isso, que gera a decepção, muitas vezes, do treino, né? A pessoa exato. começa a correr e não aguenta de dor, né? Então ela não consegue entender, ela acredita que isso não é para ela, né? Isso. Então, mas a ideia, claro, todo ser humano precisa de outras pessoas para se compartilhar, né? Todo mundo necessita de um colega sofrendo do lado, às vezes dentro do treino, isso faz com que o teu treino fique melhor, né? Só que Isso. desde que você não tenha, claro, dores, você não tenha, né, essas queixas, você não tenha essas individualidades, que é onde mais eu acredito que nós da área da educação física temos pecado, né? A gente tem feito a potência, mas em cima de uma base que não está legal. Né? Então, Isso. eu acho que o mais simples é o mais efetivo na maioria dos casos. Né? Então, quando você Uhum. faz, quando você conseguiu, eu consegui ler a Mariana, eu identifiquei, né, quadril, né, o que nós trabalhamos aí de Isso. potência de quadril, levantamento terra com swing, né, cansou já né, Uhum. de fazer, até evoluir com o quadril, Isso. consequentemente, um ajuste mais fino nas escápulas, no ombro, né? Já surtiu a correção, mas a gente leu o teu corpo como um todo, né? Como um padrão de Isso. movimento, né? E não apenas o ombro, né? Se você ficar Isso. só o ombro, o ombro, o ombro, não vai resolver, porque o corpo funciona como um todo, Um né? todo. Então, você está lá nadando, você está dando abraçada, batendo perna, né? Então, não tem como eu trabalhar só a abraçada e depois trabalhar só a perna e depois querer que tudo, né, entre em conjunto. Então, eu acho que esse é o olhar, né, que pelo menos, né, eu tento ter aí, né, tive com você, né, é o olhar voltado pro corpo mecânico, né, inteiro, não o Robocop, né, e sim Isso. o movimento. Até interessante só para complementar, então, mais essa parte que você comentou das adaptações de cada corpo que existe, é até um gancho legal para a biomecânica. Porque assim, ó, quem está entrando no mundo da biomecânica agora está entrando em um ponto que acredita que a biomecânica é aquela linha reta. E Sim. não.
né? A biomecânica ela está aqui para contribuir, só que as pessoas não vão entrar nessa linha reta, né? Isso. Então são os pequenos ajustes, né? Então agora nas Olimpíadas foi bem interessante que o pessoal começou a olhar, mas não sei quem está ganhando a maratona lá, está correndo para pace de 3 e tem a pisada torta. E aí? Isso. Esse cara não tem dor, ele está inteiramente ajustado para essa pisada, né? Está fortalecido para essa ajustada, não mexe, né? Ele tem dor. Opa, aí vamos tentar fazer as mínimas correções. Então, acho que é bem interessante aí essa questão da biomecânica adaptável, né? Uhum. A biomecânica que contribui, e não a biomecânica que quer alinhar a pessoa 0.0. Não existe isso, né? É bem interessante, né? E este foi um dos grandes paradigmas que você me ajudou a quebrar, porque quando eu comecei contigo, eu tinha um pensamento muito fixo, né? De como as coisas deveriam funcionar. Convencional, né? Convencional, Isso, né? na verdade, o que eu via no livro, o que eu tinha aprendido, o que eu tinha estudado, né? E a gente sabe que, por exemplo, o meu nado, a minha natação, não é uma natação convencional, né? Se Sim, você pegar outros nadadores de águas abertas, todos têm uma cadência muito maior de braço, né? Todos têm uma posição da cabeça e rotação da coluna torácica diferente de como é o meu habitual, né? E sim, você sempre falava muito para mim, a gente vai desconstruir você, não tem sentido, você nada bem, a gente precisa resolver sua dor, né? sim. E Aham. isso desde o começo foi uma quebra de paradigma muito importante para mim, sabe? Porque a gente sai da faculdade, mesmo como ortopedista, com um pensamento de que o corpo tem que funcionar ali, igual o livro te diz, né? Sim. E isso é uma coisa que acontece e é muito comum, né? Então, assim, é interessante a gente conseguir desvencilhar que a academia é para que eu melhore os teus padrões de movimento e a sua base. O que você faz de técnica é lá no esporte. Então, você tem uma técnica diferencial, né, que tem com seus parceiros lá, né, com seus concorrentes também. Você tem essa técnica que faz, né, o Neymar. Por que ele é o Neymar? Porque ele tem técnicas aperfeiçoadas em cima, né, que outros não têm. Mas a academia ela serve para melhorar essa base e padrão para que a tua técnica floresça, né? Então, às vezes eu vejo o cara dentro da academia querendo corrigir a tua braçada, Isso. né? Ou querendo corrigir técnicas, né? Eu vejo muito de questão de tenista, né? Traz tua raquete aqui na academia, que daí nós vamos ficar batendo bola. Não, essa pegada, a munheca, isso é técnica, né? A técnica você aprende no esporte. E aqui a gente tem que dar esse olhar realmente mais corpo todo. Ó, aqui está Tudo. desalinhado. Se aqui está desalinhado, você promove menos potência lá, mais Isso. compensações. Se aqui tá alinhado, está dando base boa, aí aflorece mais essa técnica que você aperfeiçoa. Então, essa diferença é bem interessante para que a gente consiga fazer com que a cabeça dos professores, né, leiam os padrões, né, leiam o corpo, e a técnica ela vai florescer, vai aperfeiçoar, se quiser mudar, é lá dentro da água mesmo. Isso, perfeito. E eu sempre, eu enfatizo muito que essa leitura, ela tem que ser diária, né? Que é o que você faz. Todo dia, né? Antes da nossa sessão de ginástica, você me pergunta, e aí? Né? E aí eu Sim. faço o relatório. Igual segunda-feira, meu relatório foi, tem bastante gente aí da Trekkers acompanhando. Meu relatório foi, subi uma montanha domingo. Estou quebrada, falei para você, né? Ah, Lombar, pernas, você faz essa leitura e aí você direciona o dia para mim, né? A sessão da ginástica do dia, sabe? Então eu falo, além da visão individualizada, você tem a visão diária, né? Porque as situações mudam. O que era dor a no. anamnese, né? A anamnese ela é diária, Anamnese. né? Porque às vezes você Isso, dormiu, não dormiu, comeu, não comeu, né? Ela tem que ser diária mesmo. exatamente. Então, eu falei, o que era dor de ombro há
um ano atrás, né? Um ano e meio, quando eu estava treinando para os 45 quilômetros, que foi cancelado pela pandemia, agora era dor no quadril, né? No joelho. Então foi o que a gente trabalhou no último ano, basicamente, né? Perfeito. E as pessoas, né, interessante que elas são treináveis para o que elas necessitam, né? Então, foi até essa semana, né, que você comentou, né? Eu não estava mais passando exercícios, né? Acho que era do press, né? Alguma coisa assim. Mas é que Sim, você mudou o teu objetivo, né? sim, Então, a gente tem que adaptar o treinamento, ele é totalmente adaptável e específico. Para quê? Para que você tenha melhor na prática, né? Para que você se sinta bem na prática. Né? Então, não adianta eu fechar os olhos e falar, não, eu acho que a Mariana tem que fazer tal coisa aqui, porque eu acho que ela é muito forte. Né? Então, eu canso de ver, às vezes, o cara entrou fortão aqui na academia, parece que eu quero provar, né? Então, eu quero ver você aguentar 200 quilos. Não, se ele já é forte, eu vou tentar ver se a estabilidade dele é boa. Né? Então, por isso que, às vezes, aqui na academia, acontece de os exercícios mais bobos são os mais isso, difíceis. Porque é a isso. leitura, né? É identificar a falha mecânica e aonde eu posso contribuir para que você, né, dê um passo a mais, né, nessa formação, né, dos padrões de movimento. É sair da zona de conforto, né? E é outra coisa que eu conto para todo mundo, o dia que você me fez fazer estrelinha, né? E eu falei, meu Deus, eu não faz 30 anos que eu não faço estrela, como que eu vou fazer isso? Completamente fora da minha zona de conforto, né? E justamente, às vezes, um desafio necessário no meu caso, né? O equilíbrio, né? Enfim, o movimento, Mobilidade, né? Mobilidade da a, coluna, né? a mobilidade, isso aí. Aquele dia, eu nunca vou esquecer um dia que você estava com volumes altos e você não conseguiu treinar na piscina externa, que era de 50 metros, e você treinou na piscina interna de 25 metros. E daí, né, com a extensão né, 10, 12 quilômetros, você chegou com outro dia com dor na tórax lombar, né? E Isso. daí você falou, tô com dor na tórax lombar. E na hora, mas o que que aconteceu? Claro, você fez quantas viradas olímpicas hoje é normal que você tenha essa dor, né? O Sim, estranho seria você não ter essa dor. E olha quanta virada olímpica você teve que fazer o dobro do que você faz normalmente, né? Então, eu acho que esse feeling diário é que faz com que a gente consiga ter a melhor adaptação ao treino, consequentemente, mais próximo do resultado. isso. Eu agradeço muito porque, mesmo a gente sendo da área da saúde, é esse feeling que eu precisava, entende? Do sair do treino e ter uma dor assim, uma dor assado, e a gente conseguir identificar. Uma coisa que a gente trabalhou muito era a dor no meu cabo longo do bíceps, né? Essa foi uma dor que persistiu por muito tempo até a gente encontrar né, o gatilho, onde precisava ser ajustado, quais exercícios me ajudavam, né? E foi numa época que eu estava com muitos treinos, alto volume, né? Uma dor diária, né? Sempre no cabo longo. Eu falo, eu já sinto até a dor. Eu falo, é o feeling já. E já sabe E como fazer para aliviar, né? já sei como fazer para aliviar. E foi uma coisa que a gente levou uns bons 3, 4 meses, né? Para a gente descobrir. Porque a gente fazia um exercício, fazia outro, tentava um, no outro dia eu não estava bem, mas com aquele exercício eu ficava melhor. E eu não me esqueço que o exercício que mais me ajudou, como você disse, é o mais besta. É aquele com a borracha, né? Fazendo só Rotação. pronto-inclinação com o braço, rotação do ombro. Foi o que Mudando mais a me cadeia ajudou. cinética do movimento, né? Exatamente. Então, às vezes, é necessário que o profissional também tenha essa paciência. E isso eu sei que você tem. Porque o que eu vejo muito, e eu passei por isso na minha vida de atleta, às vezes você dar o feedback para o profissional, e o profissional se frustrar. Porque você passa o feedback de que, ó, isso aqui não funcionou.
isso aqui não deu certo para mim. Tá, ele pode racionalizar e falar, tá, vamos tentar mais uma vez, talvez a gente precise, né, de um tempo maior. Ou, peraí, deixa eu pensar, vamos tentar alguma coisa diferente, entende? Perfeito, perfeito, Mariana. Porque o que que acontece? Ao longo dos 8 anos agora que eu né, estou na área ministrando cursos para outros profissionais, qual é a dificuldade que eu vejo quando eu chego numa sala para iniciar um curso de aperfeiçoamento? Todo mundo quer né, qual exercício é aquele ali que melhora o cabo bíceps? E essa é uma das questões, né, os exercícios, né, prontos, que não existem, porque os livros, claro, são protocolados, né? E eu canso de dizer aí também com os cursos voltados para o ISP, né, voltados para a área do Pilates, e eu sempre tento enfatizar que Joseph Pilates foi um cara extraordinário para a época dele, né? 1800 e não sei quantos que ele nasceu, então época de 1900, esse cara sem estudos, né? Sem uma formação, sem a medicina acompanhando com exames, esse cara era fora do normal. Só que talvez Joseph Pilates em 2021, com toda essa estrutura que a gente tem, os estudos da biomecânica, pode ser que ele tenha que mudar algumas estratégias também que ele viu que não dariam certo. E o que eu tento mostrar para os profissionais é, nós temos uma caixa de ferramentas na mão com várias opções. Se não deu uma opção, troca, né? Isso não é errar, é traçar estratégias onde essa estratégia não deu, troca. Essa estratégia não está dando, troca. Né? Então, até a questão da avaliação física é importante, porque tem professor que não fica reavaliando, não tem o feeling de conseguir interpretar, por quê? Às vezes ele tem medo, porque não está dando certo, né? Então, é importante que o corpo, ele não é rápido de ser feito a leitura, ele é adaptado a cada dia, né? Então, a tua dor, uma das tuas dores no ombro, a gente não melhorou nem na natação, né? O que que era? No Sim, ultrassom, sim. né? No teu trabalho, que estava ajustando. Então, olha quantas estratégias a gente traçou aí nesse tempo que você está aqui, né? E nenhuma delas foi de se jogar fora, nenhuma delas foi errada, né? Foram apenas tentativas para tentar ajustar a melhor estratégia possível. Então, essa é a dificuldade que às vezes eu encontro na hora de uma formação profissional, né, voltado para um treinamento funcional, para uma área mais específica, que as pessoas não conseguem ter o feeling diário, né, o feeling de adaptação. Né? Então, eu sempre repito, tudo tem que ser adaptável, né, e a pandemia, então, nos trouxe, então, que não só dentro da profissão, o mundo é de quem é Isso. adaptável, né? Quem é redondinho e não deu certo mais, quebrou, né? Então, a adaptação é a palavra-chave, eu acredito. Isso. E, veja bem, a gente está falando do profissional, mas nós temos que falar do atleta também, né? Do atleta, do cliente. Porque a gente conversa muito sobre isso, sobre as pessoas quererem resultados instantâneos, né? E é uma coisa que eu luto diariamente no consultório, com as patologias ortopédicas e com o fato dos pacientes quererem resultados instantâneos e mais não quererem lutar pelas suas curas, né? É uma coisa que a gente conversa bastante. Então, eu falo muito para os pacientes: olha, o tratamento é esse, você tem que ter paciência, mas vamos dar um up no seu tratamento, né? Vamos descobrir o que está causando isso. Você não quer procurar um profissional, um educador físico que te ajude a fortalecer, a alongar ou a desenvolver, melhorar o seu padrão para que você não volte a ter essa tendinite de ombro crônica que te incomoda faz 20 anos? Aí a coisa pega, né? Então, É, às vezes eu pode até falar. entendo o profissional ficar frustrado, porque às vezes é reacional aos clientes que entram na academia querendo coisas instantâneas, Mas né? é assim, ó, Mariana. Na faculdade, eu aprendi que eu tenho que dar treino para as crianças
estando dentro de uma escola particular com 12 bolas de basquete ou com uma bola de basquete numa escola pública. Então, quem tem que mudar as estratégias é o professor. Então, é o professor que, quando eu vou dar curso, por exemplo, e eu tenho 12 pessoas lá, se o jeito que eu falei, eu agradei, né? 2 pessoas conseguiram entender e 9 não entenderam, né? 10 não entenderam. Eu, como profissional, sou responsável em trocar o meu estilo de conversa Uhum. para fazer mais 3 entender, e daí dar mais 3, 4 exemplos, né? Quando eu explico os treinos aqui na academia, né? Eu vou desenhando, desenhando, até fazer cada pessoa entrar na sua cabeça. Então, quando eu venho para o treinamento, qual é a forma que eu achei, a fórmula, né? Mágica, que eu consegui fazer com que todos os alunos que estão aqui dentro da academia treinem com intensidade. Eu fiz isso criando um padrão do aluno inteligente. Então, todo aluno que chega aqui, ele sabe o que ele vai fazer, ele está ciente do que prejudica ele, né? Então, eu tenho aluno que fala assim, ela chega e responde. Eu acho legal isso. Eu tenho uma aluna que ela estava até agora há pouco aqui na academia. Ela chega e responde. Ela fala assim, tô com uma dor embaixo da patela aqui, ó, irradiando para o lado. Mas passei a tarde com a perna cruzada. Ela comenta comigo, mas ela já dá a resposta. Né? Já Daí dá o eu só faço assim. diagnóstico. Eu faço assim. Daí eu falo, amanhã eu vou tentar não cruzar tanto a Sim, perna. Então, sim, o recurso de se ter um aluno inteligente faz com que essa percepção melhore, né? As automassagens fazem com que melhore a consciência corporal e, com isso, eu consigo ter alunos que se dedicam mais à intensidade porque eles estão entendendo o processo, né? Então, às vezes eu vejo assim que eu chegar e empurrar a goela abaixo, não funciona, né? Porque a pessoa, cada um entendi. tem seus princípios. Agora, conforme para um eu dou um jeitinho, para um eu troco, para um eu não troco, para um eu sou mais arisco, para outros, né, sou mais carinhoso. Ou seja, eu tô dando o meu jeito para que cada um se adapte e dê o seu melhor diante das intensidades. Então, eu Entendi. concordo, né, Mariano, que tem os alunos chegam aqui, eles não são obrigados a saber que tem que treinar em uma intensidade maior, que tem que fazer aquele exercício, né? Então, foi uma das maneiras aí que eu aprendi a abraçar todo mundo e eu acho até legal quando, né, você vai indicar alguém, o Luizão, né, o próprio, faz uma indicação e fala assim, "Ih, mas esse você tem que ter um cuidado. E eu sei que para isso, para mim aqui é super tranquilo, porque eu vou fazer um jeito dessa pessoa se encaixar, né? Porque eu Isso, acredito, né, na intensidade máxima. Então, essa paciência que você comentou agora, né? Faz parte da profissão, né? é, A gente não é profissão das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, né? A gente é 24 isso. horas. E eu acho importante realmente você mostrar para o seu cliente que você tem um olhar individualizado, né? Como sempre foi comigo, né? Eu realmente não me esqueço da quantidade de vezes em que eu estava praticamente, né, inválida, digamos assim, quantas vezes por causa do quadril ou do joelho ou mesmo do ombro, né? E aí esse olhar, essa avaliação pontual do dia, eu acho que isso faz muita diferença, né, para o atleta, para o cliente, sabe? Mas principalmente para o atleta. Igual você falou, é o atleta inteligente com o professor inteligente, né? Eles juntos, né? Identificando o que está acontecendo, da onde está vindo, o que pode ser feito, porque aí essa sinergia, né? Ela Fica mais tem fácil, né? ela tem um resultado, né? Diferenciado também, né? Eu costumo falar assim, dá mais trabalho no começo, né? Mas o que me evita de problema ao longo dos treinamentos vale a pena, né? Então, por exemplo, não adianta eu fazer a correção e a pessoa ficar 1 hora alinhado aqui
E daí sair daqui e passar desalinhado, e todo treino que a pessoa chega, ela chega com dor. Então, às vezes, eu tenho que perder meia hora de treino, relaxando, soltando, encaixando e tudo mais, e vou aproveitar meia hora de treino. Se eu ensino ela como não tensionar, eu tenho essa hora de treino por completo. E isso faz com que daí as evoluções acabem acontecendo. Porque se toda aula que você chega, eu tenha que passar meia hora fazendo correçõezinhas, isso faz com que atrase realmente os resultados, né? Então, por isso que as pessoas têm resultados, às vezes, melhores ou mais rápidos, né? São através das estratégias e através da consciência corporal, né? Isso. Então, acho que esse é um grande diferencial. E enfatizar para os atletas, né, do triatlon, da natação, das ultras e qualquer outro esporte, eu acho que é importante esse acompanhamento individualizado, sabe? Eu tenho alguns amigos que acham que isso não é necessário, sabe? Não, agora eu não tenho dor. Tá, agora você não tem dor, mas o que que a gente pode fazer para que você continue mais 10, 20, 30, 40 anos fazendo o que você ama, sabe? Sim. Então, quando eu comecei com você, esse era outro detalhe muito importante para mim, né? O que que eu falava para você? O projeto Kona, 60 anos, né? O Sim. projeto Ultramaratona até quando eu consegui levar. Então, eu sabia que meu corpo ia envelhecer. Eu sempre falei para você, meu intuito hoje é, tentar não piorar no triatlo, na natação e prolongar o máximo possível, né, o meu tempo de vida útil no esporte, meu tempo no esporte, né? E Sim. desfrutando dele, sem dor, né? Sem dor patológica. Então, acho que por isso que eu nunca entrei aí na academia. Eu posso regatear, às vezes, um ou outro exercício que eu não estou muito afim de fazer, mas eu nunca me arrependi. Você sabe disso, eu sempre falo para você. Eu, eu nunca me arrependi de ter ido. Eu saio outra pessoa, e você sabe disso porque eu não falto, né? Sim. E então, por isso que eu falo muito para os atletas, a gente precisa desse olhar diferenciado, onde eu tenho um profissional capacitando você, né, a fazer o que você ama, e fazendo essas pequenas correções, né, do que você tem de padrão, né, que não é o normal, né? E eu entendo, de certo modo, assim, como o atleta, né, não querer, muitas vezes, ter mais essa modalidade dentro do esporte, dentro de uma planilha, quando se não vê resultados, né? Então, Sim, o que que acontece? Quem são as pessoas que mais têm fidelidade na academia? As pessoas que geram resultado. Quem são essas pessoas? Normalmente as que chegaram com dor e não tem mais a dor. Ou seja, ela acredita na academia porque isso fez com que ela, né, eliminasse essa constância de dor. Então, eu acredito que se você chega numa academia e vai para os exercícios convencionais, né, ou seja, aquela, né, a fichinha, né, a famosa fichinha e tudo mais, e isso não está te gerando um melhor resultado na bike, isso não está te gerando uma melhor natação, às vezes não está aliviando a tua dor da corrida, realmente, por que que você vai fazer isso? Não tem o porquê mesmo, né? Não sei se você vai se lembrar, eu lembro que, não sei se eu devo ter guardado aí. Vou dar uma boa procurada aí. O dia que você entrou aqui na academia, Mariana, você falou para mim que você treinava 5 vezes por semana de musculação. Você treinava mais não sei quantas vezes de não sei o quê. E daí você queria vir aqui para fazer mais 2 vezes de funcional. Não era isso? foi. Mais 3 vezes eu queria. Mais 3 vezes de Mais funcional. 3 vezes, sim. Você chegou com uma lista assim, ó. Eu É, faço 5 vezes de musculação, eu faço 5 vezes não sei o quê, eu faço 5. E qual que foi a minha resposta? Para que você faz tudo isso? sim. Né? Porque a pessoa que faz tudo isso é porque ela está treinando tudo isso em intensidades moderadas, intensidades pequenas, né? Porque você sabe que treinar aqui todo dia não é fácil, né? Não é uma Não, não coisa dá. é uma coisa tranquila, não é uma coisa tranquila, né? Então, se você está fazendo muita coisa do mesmo, alguma coisa está errada.
né? Então vamos tirar tudo isso e vamos começar a pensar. Então, enquanto, né, a gente precisa melhorar também a capacitação, e olha aí, é um nicho do mercado, né? Hoje, né, aí o triatlo é um nicho do mercado. Então, penso eu que os atletas que estão com dor, ou aqueles que querem uma melhora, né? Ah, tá faltando força e tudo mais. Na cabeça do atleta, hoje, ele pensa que é só ir lá para academia, e essa academia vai resolver. O problema é que o professor que está lá, muitas vezes ele está. Não é só fazer exercício, né? É fazer determinados exercícios, determinados estabilizadores, determinadas potência, determinada força. Então, o grande diferencial hoje está na leitura. Então, capacitar melhor profissionais para que eles consigam abordar esses triatletas, né, que vem chegando nesse nicho do mercado, eu acho que é o grande foco para que você consiga melhorar os resultados e aí sim o atleta vai começar a dar seu valor para a quarta modalidade, né? Porque não é só ir lá, né? É ir lá e gerar um melhor resultado. É eu conseguir pedalar melhor, né? Eu conseguir ter uma estrutura melhor de core e de quadril para nadar, né? Então eu vendo isso, como é com as pessoas que têm dor e de repente não tem mais dor, né? Porque daí fica mais simples de visualizar. Sim. Aquela pessoa que consiga gerar um resultado. Então, acredito que muito exercício aleatório está dando muito resultado aleatório, e né, as pessoas estão deixando. E dentro do triatlon aí, né, até é um tema que eu gostaria que a gente abordasse, é, as pessoas não conseguem ter longevidade, né? Isso, Eles acabam machucando antes disso e abandonando, né? Então, isso. eu acho que é um nicho real de mercado aí que a gente teria que, né, trabalhar aí para capacitar cada vez mais essa área da saúde, voltado para a leitura do aluno, né? O que que você está precisando? Estou precisando de estabilidade daqui, né? Acho que Eu é mais ou acho que menos até por aí. não é tão difícil você fazer essa leitura, sabe? É que é preciso paciência mesmo, como a gente está discutindo, sabe? E às vezes o que eu sinto é, igual você falou, é essa ânsia do atleta, ainda que eu pensasse em longevidade no esporte, ainda que eu externasse isso para você, a gente sabe que não era o meu comportamento do dia a dia, né? Sim. Eu era extremamente obsessiva por agregar atividades e eu não faltava em nenhuma, fazia mesmo com dor, não é isso? E você sempre falava para mim, descanso também é uma modalidade, né? Descanso também é necessário, né? Então, às vezes eu posso falar com propriedade que a gente sai da rota também, sabe? E a gente quer resultado ali na hora, instantâneo, a gente é competitivo, você quer, né? É, É o você normal, né? falar, é o normal, só que não deveria ser, né? Então, às vezes eu até entendo o profissional se perder um pouco, sabe? Mas eu acho que esse é o objetivo, de vocês nos ajudarem a enxergar, como você me fez enxergar, né? Hoje eu vejo que 3 vezes por semana no Emílio é mais que o suficiente para mim. Eu não quero mais que 3 vezes, entendeu? E isso que a gente lutou há muito tempo, né? Que você falava, calma, por enquanto 2 vezes é mais que o suficiente. E é disso que a gente precisa, porque o objetivo agora é esse daqui, né? É a recuperação, é você se recuperar da sua lesão, né? Mas é difícil realmente esse equilíbrio no pensamento do atleta e do profissional, né? É, não deveria, claro, mas existe essa dificuldade aí de, às vezes, né, não conseguir fazer essa leitura e, às vezes, acabar aí prejudicando tanto um lado ou o outro, né? Ô, Mar, me conta aí, vai sair esses 45 quilômetros ou não? Então, o objetivo é que em setembro eu volte aos treinamentos, né? Igual eu estava conversando contigo, dessa vez eu quero fazer uma coisa um pouco
menos afobada e um pouco mais pensada e programada, porque eu sou uma pessoa, conforme eu disse, muito competitiva, eu começo a praticar alguma coisa, eu tenho muito foco, né? E quando eu tô com foco de uma competição, eu vou agregando treino, volume, eu não tenho muito limite. Então, eu quero em setembro retornar aos treinos, vou começar dessa vez com o volume aumentando bem gradualmente, para ali em janeiro, fevereiro, provavelmente nós estarmos nadando por volta de 50, 60 quilômetros por semana, de novo. É a terceira vez que eu estou me preparando para essa prova, né? E aí, em 2022, os 45 quilômetros vão acontecer em abril dessa vez, e eu tô me planejando para em março fazer os 36 quilômetros do Leme ao Pontal, né? Como um treino para os 45, digamos assim, né? Que é muito legal. E eu acho que vai sair sim, Emílio. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou preparada, você, né, tem me ajudado ao longo dos anos. Dessa vez eu acredito que eu vou conseguir chegar nesse volume de treinamento sem dipirona e celebra anti-inflamatório diário, finalmente, né? E Outra estrutura, né? e se Deus quiser, ano que vem, março e abril, vão sair os 36 e os 45. Isso aí, Luiz, ó, meu osteopata ali É, torcendo, ele também me ajuda. a nossa outra ponta do tripé aí, né, Maria? Exatamente. O Luiz é o que me coloca nos trinques aí toda semana, ou a cada 15 dias, pelo menos, né? Logicamente que com tudo isso de volume e de treinamento, a gente precisa também dessa ajuda, né, do fisioterapeuta, da osteopatia. É um outro aspecto importante, né, para quem está nessa vida. Claro, é um conjunto, é um somatório, né? Ninguém faz nada sozinho, né? É uma intensidade muito alta, né? Então, é uma. E o atleta, é como já é bem discutido, né, em vários lugares, né? Hoje o atleta amador, ele tem uma carga muito maior que o atleta profissional, né? O atleta amador aí, né, você, mãe de dois, né, mais trabalho, mais, né, cuida da casa, né? Caiu um raio lá na tua casa, né? Olha quanto tempo você, né, perdeu aí, né? No telefone e tudo mais. Então, esse estresse aí o atleta profissional não tem, né? Ele é blindado, né, para isso, né? Então, o atleta amador aí tem essa sobrecarga de estresse, né? Tem essa sobrecarga, tem um descanso menor, né? Então, vai acompanhar volumes altos com descanso menor. Então, o alerta, claro, sempre tem que ficar muito maior, né? Muito mais evidente, né? Isso. Ali está o meu outro tripé, o meu marido que me ajuda, Com certeza. que me proporciona, né, a possibilidade de eu fazer essas provas, porque senão não seria possível. O cansaço é muito grande, né? Hoje, quem é triatleta aí, se a família não apoiar, não tem, não tem condição alguma, né? Na verdade, alguém acaba cedendo mais, né? Para fazer essa Isso, vontade aí, né? Essa loucura aí dentro do esporte. isso aí. E me diga só, Emílio, você tinha comentado de alguma coisa específica para triatlon? Ah, sim, comentar dessa importância mesmo, né, Mariana, dessa leitura da biomecânica em cima do triatlo, né, vemos aí, ó, o triatlo, claro, ele é migratório, né, então quem começa o triatlo não começa do zero, né, ou a pessoa é corredor, ou é um nadador, né, como no teu caso, né, ou é um ciclista, né, como temos amigos aí, então, esse equilíbrio entre as três modalidades é onde gera a maior dificuldade, porque uma modalidade a pessoa já tem facilidade e as outras duas, ela necessita desses ajustes biomecânicos, né? Então, eu não canso de falar aí, né? O próprio Vini aí, né? Amigo nosso, né? Fisioterapeuta também, tem evoluído muito em cima do foco aí das corridas, né? Então, olha que legal aí. Quem sabe a gente, né, recuperou o Vini aí,
para corridas mais rápidas e tudo mais, com pequenos ajustes e grandes resultados, né? Então, eu queria que você comentasse aí um pouquinho sobre a importância que você visualiza dessa biomecânica aí voltado para esse esporte aí que a gente E gosta. esse é um ponto que eu toquei para você, toquei sobre ele, porque é muito importante. A gente discutia muito nas aulas que mais difícil do que você praticar ultramaratona corrida, ultramaratona aquática, do que você fazer uma modalidade, é você ter três modalidades completamente distintas uma entre a outra, né? Então eu falei, pior do que isso é você migrar de um recrutamento muscular, de uma biomecânica X e ir para outra completamente diferente logo após, né? E outra mais diferente ainda, né? Finalizando com a corrida, né? Então era algo que a gente discutia muito do desafio que era você praticar o triatlon e outros esportes que unem várias modalidades diferentes, né? E que nesses esportes, nessas modalidades, seria mais importante ainda você ter essa assistência, ter esse olhar de um profissional, né? Que te ajude com esses padrões, né? Que te Sim. ajude a se recuperar, igual a gente estava conversando, igual você faz comigo, essa recuperação que é diária, 3 vezes por semana, a gente está conversando sempre, né? Se eu tenho uma. Hoje eu até estava comentando hoje com o Bava, né, no carro, né, a gente foi para Foz, que eu estava conversando com o Matheus, que o corpo dele é um pilar, né, o esporte é a marreta e eu sou o pedreiro, né, então Boa. ele é o pilar, o esporte vem e dá uma pancada no pilar, e ele, né, tira alguns pedaços. E eu sou o pedreiro que vou lá fazendo as correções, né? Então, a correção diária é realmente isso. Você vai para um treino intenso, você toma uma marretada. Esse pilar estremece, você vem para a academia, para o estúdio, e você começa a lapidar de novo. A hora que você lapidou, ajustou, vem a marreta, dá outra paulada. E essa outra paulada você volta aqui no outro dia e E eu ajusto lembrando, de novo e faço. lembrando que essa marretada é em lugares diferentes, porque um dia é pedal tiro, outro dia é corrida longa, outro dia é natação intervalado, outro dia, né? Então, são treinos com características diferentes e de modalidades diferentes. Sim. Então, você falar que, né, o triatlon é um só, ele não é, eles são três modalidades diferentes. Então, nós tínhamos uma aula separada só para ele, justamente para discutir as lesões, né, as doenças, as patologias e o impacto que isso teria sobre o ser humano. E é por isso que, se você observar hoje o triatlon da ITO, o triatlon olímpico, o FEST, você não vê pessoas, em geral, com mais de 35 anos, né, nesses triatlons mais curtos, porque o Sim. impacto do treinamento, né, ele é muito mais lesivo, ele compromete muito mais a longevidade do que o triatlon de longa distância, onde você tem uma intensidade menor, né? Isso pelo próprio envelhecimento do corpo, a gente sabe que isso é esperado, né? Que a condição aeróbica ela se mantenha mais do que a condição anaeróbia, do que a potência, mas um pouco é porque ninguém suporta por muito tempo, né, o Identidade, treinamento né? de alta intensidade, né? E aí, para quem faz esse tipo de treinamento de alta intensidade, aí se torna tão, ou se não mais importante do que o de baixa intensidade, se torna tão ou mais importante esse acompanhamento individualizado, né? Esse acompanhamento Que é paralelo. que é a quarta modalidade, né?
que é a quarta modalidade, né? Então, a gente sempre brincava nas aulas que mais do que o treinador de triatlo, a gente achava que esses atletas precisavam do educador físico, fisioterapeuta ali do lado, sabe? Eles que nunca apareciam, né? Mas na verdade eram de vital importância para esses atletas, né? Sim. E a chave aí tá muito no quadril, né? Olha o quanto a gente trabalhou no teu quadril, né? Mesmo sendo nadador aí. E a gente vê, eu percebo, né? Agora treinando volumes mais altos aí, o quanto o meu quadril necessita de maiores fortalecimentos, né? Comecei a rodar o quadril mais vezes, porque é igual a gente sabe, entende, mas auto-aplicar é um pouco mais difícil, né? Então, mas só de, né, ter essa percepção, já começo a observar que tá faltando, né, o swing, tá faltando terra, para mim conseguir manter a minha potência, né? Eu estou observando meu corpo se moldar a isso, ou seja, é uma percepção, claro, muito futurística, né? Tipo assim, ó, daqui a um ano, né, eu vou estar com maiores dificuldades, né? Porque eu estou percebendo que está tendo um desgaste mínimo. Então, o quadril, né, se tem, né, alguém que está assistindo aí, e a gente pode deixar uma dica aí, alerta para o quadril. Alerta no quadril. Aí eu acho que é uma E este palavra-chave é aí para outro paradigma. Este é outro paradigma que você quebrou, né? Porque eu nunca imaginava o impacto que o quadril tinha na natação, né? E era algo que eu insistia muito com você, mas eu tô sempre na linha da água, né? Eu tenho um core forte. Inclusive, né, o modo como eu nado, né, mais alongado, aproveitando muita abraçada, né? Eu falei, não tem como o meu quadril tá baixo, não tem como o meu quadril ser o problema, né? E aí, quando eu tive a tendinite de quadril, a gente descobriu que, na verdade, o problema realmente, né, começava ali. a tua pelve ficava muito em extensão, né? Muito em extensão. Exatamente. Então faltava esse outro cabo de guerra, né? Que estava aqui no Isso. outro lado. E nunca é o que a gente imagina, né? Porque natação você imagina o quê? Escápula, ombro, né? Eu não preciso de nada mais, né? Core, logicamente, abdômen, paravertebral, agora quadril, mas quadril fazia toda a diferença ali. E nada mais é que teu ombro começou a aliviar porque o quadril ficou forte, né? Então, na verdade, Exatamente. distribuiu, né? Distribuiu tudo isso, né? Então, Ainda que eu não gostasse de fazer os exercícios de quadril, né? faz parte. E que, né, diga-se de passagem, não é um quatro-apoios, né, com tornozeleira. Então, não é isso que a gente está falando. É um treinamento aí de padrões, né, em cima do quadril, mais voltado, né, para o corpo como um todo, né? Isso Mariana, já aí. estamos explorando aí 1 hora. É sempre muito legal, né, a gente conversar. A gente sabe que se a gente pegar aí uma manhã, a gente passa a manhã inteira, né, É verdade. conversando. E quando a hora passa rápido, quer dizer que sempre foi bom, né? Então, quero agradecer você mais uma vez, né, por ter vindo aqui, ajudado, né, a compartilhar mais conteúdo, né? Eu acho que essa história de vida e essa história tua dentro aqui da academia mesmo, né, faz com que sirva de exemplo para muitas outras pessoas que às vezes têm o início de uma lesãozinha, né, um joelho que está dando uma incomodadinha, né? Então, esse alerta resolva antes que vire um problema pior, né? Então, eu queria agradecer você, né, por ter participado aqui, né, da nossa live e hoje contribuindo com muito conteúdo. Emílio, eu que agradeço e vou enfatizar aqui, procurem um profissional capacitado. O Emílio está aqui, a gente está conversando sobre ele, mas não minimizem essa assistência, né, de um educador físico capacitado, te ajudando a se recuperar no esporte ou de lesões, né, ortopédicas. É muito importante, eu acho, parar com aquela noção de que
patologia, doença ortopédica, seja no atleta, seja no não atleta, tem que ser tratado com repouso, parado. A gente tem que consertar esses padrões, a gente tem que correr atrás do que está causando a doença, né? Então, o inteligente é procurar profissionais, o médico, o educador físico, que possam te ajudar com isso, para que você possa praticar o seu esporte e que você possa cumprir com a sua rotina sem dor, com tranquilidade, né? Então, eu agradeço estar aqui, agradeço todo mundo que assistiu a live. Eu preciso falar do Pedal Quarentena, que eu prometi que eu ia falar, e estava todo mundo por aqui. Obrigada por vocês terem assistido. E mais uma vez, obrigada, Emílio, pela oportunidade. Não, obrigado você, mano. E hoje é terça, amanhã tem treino, né? Amanhã tem treino. Até amanhã. Legal. Boa noite, então. Até mais. Boa Obrigado a todo noite. mundo que Tchau, tchau, participou gente. também. Obrigado a todo mundo que participou e né, nos acompanhou aí sobre essa história de vida aí, conversando sobre longevidade, então, e sobre compensações aí dentro do esporte. Muito legal. Obrigado, adorei. Beijão. Tchau, tchau.